Olá pessoal, você sabe o que é paciência? E você sabe que a paciência está diretamente ligada à aceitação? E que a aceitação está diretamente ligada com a nossa paz mental e emocional? É sobre isso que eu quero falar hoje um pouquinho aqui. Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, também sou escritora, gestalt terapeuta, tem 10 livros aí bastante interessantes para trabalhar o seu autoconhecimento. E você pode ter notícias deles, vendo aí as nossas publicações no Face, aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, que é sempre interessante, né? A gente compartilhar temas e reflexões importantes. Gente, paciência. Paciência é a ciência da paz. A paz está totalmente ligada à aceitação da vida. E se tem uma encrenca emocional grandiosa que gera um desequilíbrio muito grande, é a rebeldia, a teimosia, que muitas pessoas têm, que nós temos, tá? De uma maneira geral, quando nós não aceitamos as coisas como são, tá? Quando nós não aceitamos, nós entramos no processo de reclamar primeiro. Da reclamação, a gente gera uma cobrança muito grande dentro da gente, porque a natureza funciona assim, gente. Tudo que você não aceita, tudo que você fica reclamando, botando defeito, criticando, a natureza que sempre prima pelo bem, ela sempre... Veja, qualquer coisa que nós sentimos é o nosso corpo dando um toque do que a gente precisa fazer. Para quê? Para gerar o bem. Tô com fome. Sabe aquele vazio no estômago, aquela fraqueza? Tá falando o quê? Coma, né? Uma coceira. Para que tá ali presente? Para você olhar e coçar, fazer alguma coisa. De repente tem uma formiga ali, de repente tem uma alergia. Então veja, todos os nossos sintomas, eles mostram alguma coisa. Sintomas bons. Alegria, paz interior, é o toque da natureza dizendo: essas atitudes estão ótimas, esses pensamentos estão muito bons. Em contrapartida, ansiedade negativa, que você pode explorar melhor no livro Ansiedade Sob Controle, angústia, aquela sensação, aquele nó, aquele negócio ruim, aquele catastrofismo, sabe aquela sensação de meu Deus, e agora? É a nossa natureza também falando, ó, os seus pensamentos aí, ó, tão ruins, precisam ser mudados. E a gente precisa perceber, prestar atenção no que nós sentimos. Para quê? Para não cair nesse mal-estar todo e não perpetuar o mal-estar. O que eu tenho visto ultimamente é muita teimosia, muita rebeldia das pessoas não querendo aceitar as coisas como elas são. As pessoas não aceitam o jeito de ser de uma pessoa. Querem porque querem mudar essa pessoa. E, gente, é difícil pra caramba. Eu sempre falo que a gente não consegue mudar o outro. Se o outro não fizer a parte dele e não quiser mudar, não adianta. Eventualmente, a gente consegue mudar a forma como o outro lida comigo quando eu mudo a minha maneira de lidar com essa pessoa. Se eu passo a colocar limites, se eu passo a ser mais assertiva, se eu elaborar um diálogo mais positivo, eu vou ter uma resposta interessante da parte do outro. Então, veja, dentro desse processo de aceitação, aceitar o que nós não criamos, não temos controle e não podemos mudar. Parece tão óbvio, mas não é. Parece fácil, mas não é. E aí é que a gente precisa prestar atenção, porque a parte mais difícil que eu percebo nas pessoas é a aceitação dos próprios limites. Então veja, a aceitação do que é lá fora, das leis da vida, do tempo, de como o outro é e se apresenta, da opinião de alguém, do mundo como ele está hoje, e aquela opinião que rege o meu espaço de ação. É muito complicado para as pessoas aceitarem isso, principalmente os cobradores, as pessoas que se pressionam, os perfeccionistas. Eles se cobram como se eles tivessem todo o poder do mundo para mudar o que eles quiserem. Não é assim, sabe? Então a pessoa se cobra, ela não respeita o espaço de ação dela, ela não respeita o limite dela. E isso, gente, essa cobrança, essa pressão,
essa falta de respeito com a sua natureza vai gerar um problemão, tá? Ansiedade, crise de ansiedade, lá no final vai ter pânico, vai ter toque e vai ter somatização, psicossomatização de sintomas. É muito interessante como o nosso cérebro funciona, tá? A partir do que nós pensamos. Então, aceitar, o que é aceitar? É o olhar realista. Tem gente que fala, mas precisa ser otimista? Não, precisa ser realista. Aliás, eu não gosto muito desse otimismo barato. Sabe aquela pessoa que precisa ouvir, não vai dar certo, não, eu sei que vai dar certo. Gente, para, isso é neurose. Você acha que se você pensar que vai dar certo e bater na madeira, não vai dar certo, vai dar certo, você está criando uma ansiedade danada, se não tiver ações condizentes. Eu vou fazer um bolo. Ai, vai dar certo, vai ficar jóia. Como assim? Se eu não seguir a receita, se eu não fizer tudo como manda o figurino, o bolo não vai sair legal. E assim é tudo. A viagem vai ser maravilhosa. Será? Eu não sei, eu não tô lá ainda. Eu vou fazer o possível para estar a cada momento, vivenciando cada momento, cada situação. Então vamos separar o anseio, eu quero que seja legal. Eu quero que dê certo, daquilo que eu realmente controlo. Porque, veja, não adianta eu querer ansiar se eu não percebo que existem um monte de variáveis que eu não controlo. E as variáveis que eu não controlo. Olha a necessidade de perceber o limite real. Até onde vai o seu poder de agir? Tá? A intenção é uma coisa, o poder de ação, o espaço para ação é outra. E a gente precisa ter essa coerência, tá? E é muito importante isso, gente, porque eu gosto muito de um ditado oriental, budista, que diz pensamentos corretos, emoções corretas e ações corretas. E é tão incrível como é verdade isso. A hora que eu tenho um olhar realista, eu aceito, e aí eu aceito e vejo, bom, o que dá para fazer com isso? O que eu quero fazer? Então, eu tenho uma postura de pensamento que é real, é correta, é verdade. Aí eu vou criar aqui dentro uma alternativa, eu vou criar alternativas, possibilidades, eu vou pensar sobre isso, e aqui é uma ansiedade positiva, porque a hora que eu estou pensando, que eu estou criando, que eu estou pensando em possibilidades, eu estou no movimento criativo na minha mente, e isso é bom. Tá? É o que a gente chama de ansiedade positiva, não é real, não é aqui agora, mas eu estou criando uma programação em busca de uma solução. Então eu vou mobilizar a sensação correta, as emoções corretas para enfrentar aquilo que é real, que é verdade. Eu aceito, eu tenho um movimento emocional para isso e eu vou ter uma ação condizente dentro do meu limite, dentro da realidade. Isso me faz lembrar o Gasparetto. Já ouviram falar do Gasparetto, né? Era o meu guru. Até que um dia eu matei o guru, né? Porque a gente precisa ter o exemplo a seguir, mas a gente precisa amadurecer e ser o próprio guru, né? Então, mas eu sou muito grata ao Gasparetto por todas as aprendizagens, né? E tinha uma passagem que o Gasparetto sempre falava, né? O fulano já estava atrasado para o trabalho, ele saiu de casa correndo, ele pegou o carro. A hora que ele foi sair da garagem, o pneu murcho. Nossa, a pessoa ficou muito brava. Chutou o pneu, chutou o carro, mas que porcaria, que droga, e reclamou todas, né? 20 minutos depois, bom, o que aconteceu? O pneu tá furado. O que dá para fazer? É aí que tá a coisa legal. O que dá para fazer? Tem que trocar, né? Eu não tenho força para trocar um pneu. Já tentei, não consegui. Mas o que eu faria? Chamaria a seguradora, né? Vem trocar o pneu. Ou o vizinho, se o vizinho estiver em casa. E aí a gente vai trocar o pneu. É o que o Gasparetto falava. Depois que você perdeu 20 minutos xingando, tá? E não aceitando a situação, você vai ter que parar e falar, bom, o que dá para fazer? E vai fazer. Certo? Então, olha que interessante. Ai, mas eu vou chegar atrasado na reunião.
Ó, pega o telefone e liga. Diz, ó, houve um imprevisto aqui, eu vou chegar um pouco atrasado. Gente, tudo tem jeito quando nós aceitamos. Meu pai falava, a gente só não tem jeito para a morte. E é verdade. Mas se nós pararmos para pensar, a morte é um limite. Ela se apresenta como um limite à vida e nós, como seres mortais, vamos morrer. Se a gente não aceitar essa ideia, sinto muito, você está dentro de uma neurose grandiosa, tá? Agora eu me lembrei de uma situação bastante engraçada. Há uns bons anos atrás, teve um movimento dentro da New Age, que era o Viver de Luz. Teve uma fulana, uma americana, escreveu um livro lá, Viver de Luz. Ela esteve no Brasil. E uma então cliente, na época, participou desse seminário e ela saiu dali convicta que dava para viver de luz. E ela veio, marcou uma sessão, né? Era na realidade uma cliente antiga que voltou. Ela disse, olha, eu decidi uma coisa, eu vou viver de luz. Eu quero que você convença a minha família que eu estou certa. Ela acreditava realmente que ela podia viver de luz. A gente vai trabalhando essa realidade, né? E uma semana depois, é claro que ela foi internada, né? Porque não dava para viver de luz. Olha que interessante, gente. Ela partiu do ponto de uma fantasia que ela ouviu. E ela acreditou. E ela não parou para olhar as leis da natureza. Ela não parou para perceber como é que nós funcionamos no momento. Será que algum dia a gente vai viver de luz? Não sei. Talvez quando a gente for mestre, né, de 15ª dimensão, gente, é outra história. Mas enquanto nós formos humanos encarnados aqui no corpo físico, nós precisamos aceitar as leis da natureza. E dentro dessa ideia de hoje, né, desse vídeo, eu gostaria que ficasse muito claro que a paciência é justamente a aceitação. Não adianta eu ficar do lado por exemplo, de uma copiadora, né? Sabe quando você está querendo tirar cópias na sua copiadora? Você fica batendo lá na mesa, contando, não, vamos, rápido, não, tô com pressa. Aquele negócio, aquela copiadora, vai trabalhar no ritmo dela. Não adianta você bater na parede e ficar irritado. Não, é aquele ritmo. Quantas cópias por minuto? Talvez umas 3, não sei. Cada uma tem aí o seu tempo. E não adianta eu fazer o maior escarcéu do mundo, porque a copiadora vai levar o tempo que ela tiver que levar. Eu coloco água no fogo para fazer café. Quanto tempo vai levar para chegar naqueles 97 graus, que é a temperatura ideal, né? Nada de ferver, quase ferver, as bolinhas e tal, para você fazer aquele café que é gostoso? Sei lá, depende de quanta água eu colocar no fogo, depende da intensidade do fogo. Mas adianta eu ficar lá do lado, batendo o pé no chão, vamos lá, fogo, esquenta rápido essa água. Não vai dar certo. Eu coloco a água na forminha de gelo e boto na geladeira, no congelador, e eu vou ficar lá parada, esperando, vamos, tem que congelar rápido. É mesmo? Congela a 0 graus. A água ferve a 100. Então veja, eu não posso fingir que eu tenho esse poder de mudar as coisas, batendo o pé e criando a minha ansiedade. E aqui eu quero que você perceba como nós somos responsáveis por criar a nossa ansiedade. Quando nós não aceitamos o jeito de uma pessoa ser, a gente quer porque quer mudar aquela figura. E ela não quer mudar, ela nem acha que ela tem algum problema. E você fica insistindo. Né? A pessoa vai assistir uma palestra e ela fala, fulano devia ouvir essas coisas, porque é ele que precisa ouvir essas coisas. Mas o fulano tá lá? Não. Ele nem quis ir na palestra. Aproveita você a palestra que tá ali, né, naquele momento. Não, você está preocupada com o que você acha que o outro precisa. Tem até uma certa razão, mas se tem o poder de ir lá mudar o outro, você pode até falar. Você pode presentear com um livro, ó, tem 10 livros meus aí, muito bons. Você pode adquirir e presentear. A pessoa vai ler, ela vai aproveitar no ritmo dela. Ela vai mudar no ritmo dela. Tem um livro que eu escrevi, é Tempo de Mudança. Eu falo exatamente sobre o nosso processo
é a nossa resistência às mudanças. Cada um vai ler no seu ritmo e vai aproveitar as dicas e vai fazer a reflexão no seu ritmo. Não é assim só porque eu quero. Então veja, gente, essa história de aceitar, de ter um olhar realista, sem expectativas, um olhar realista, porque a hora que eu olho de uma maneira realista, nem muito positiva, nem muito negativa, mas realista, aí eu vou saber o que precisa fazer. O que depende de mim, o que não depende de mim. Quais as alternativas que eu tenho. Então, se tiver um momento de extrema coerência, é o momento que você aceita as coisas como são. E aí você vai parar para sentir o que dá para fazer. Tem coisas que dá e você não quer. Tem coisas que você quer e que não dá. Então, é aquele acordo que eu falo, né? O que é possível fazer? Eu quero e eu posso fazer. O que eu posso e eu quero? Tem que ter esse acordo, essa coerência para você criar o seu autorrespeito. E aceitação para gerar paz. Eu não estou falando que aceitação é conformismo. Aceitação não é conformismo. Não é submissão. Não é se fazer de bobão. Não. Ou de omisso. Não. Aceitar é aceitação. É o olhar realista sobre alguma coisa. E aí você volta para você e você vai se perguntar o que eu quero e o que eu posso fazer com isso. De repente você fala, nada, não quero fazer nada, porra nenhuma. Beleza, é uma decisão. O não decidir já é uma decisão. O ideal é que você decida com consciência. Então veja, gente, presta atenção. Aceitação, ciência da paz, olhar realista vai gerar o pensamento correto, a emoção correta e a ação correta. Esse é um ponto de equilíbrio. Quando? No aqui e agora. Você pode programar o seu amanhã, com a melhor programação que você acha. Mas lá no fundo mesmo, você só vai saber amanhã. Então nada de criar essa expectativa, ficar batendo na madeira, tem que dar certo. Para, confia. Você criou uma programação, você vai fazer o que é possível. Outro ponto importante aqui para você refletir. Quantos momentos novos você já vivenciou? Quantas coisas que aconteceram repentinamente, intercorrências, e você deu conta? Trabalha essa ideia, porque se você deu conta, você tem capacidade, inteligência e habilidades para enfrentar as situações novas. Então, para que criar ansiedade? Como vai ser? Como será? Nossa, será que vai ser? E se? Para. E aqui eu aconselho grandiosamente, né, a leitura do livro Ansiedade Sob Controle, que tem um monte de dicas, explica direitinho esse processo da ansiedade. E tem Em Busca da Cura Emocional, Equilíbrio Emocional, tem vários livros que você pode conferir da minha autoria e que eu tenho certeza que vão ajudar dentro desse processo de autoconhecimento. Fico à disposição para dicas, comentários, o que você quiser comentar, eu gosto de ler os comentários, dicas de novos temas, enfim, dúvidas, estou à disposição. Grande beijo para você, gratidão e até o próximo vídeo.